Ela é formada em engenharia de alimentos com intercâmbio em Food Science na McGill University em Montreal, Canadá. E especialização em gestão de qualidade. Também não passou pelo NIP, engraçado. Iniciou sua carreira na área de qualidade de produtos da Unilever e há 5 anos está na Natura, onde é responsável pela diretoria de relacionamento com o cliente das operações Brasil e América Latina. Mas a informação mais importante, segundo ela, que ela me passou, é que ela é casada há 15 anos e é mãe do João Paulo. Tá certo, muito bem. Então vem pra cá, vamos receber ela aqui no palco, Paula Pimenta, por favor. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Na verdade, o marido tá aqui. Cadê seu esposo? Tá ali, ó, naquele cantinho. Como é que é o nome dele? Eric. Eric, Pimenta. tudo bem? Eric Pimenta. Tá bom? 15 anos, hein, Eric? Né? Muitos felizes. Muito, que Tenho coisa certeza. boa. Agora, só para vocês saberem, conhecerem mais a Paula, antes dela começar a falar, a gente estava batendo um papo. Paula, fala só onde você morou, que eu acho isso interessante, para a gente ver como é que a vida da pessoa às vezes faz assim, de repente. Explica, você começou morando onde? Nasceu onde? Não, eu nasci em Minas. Nasceu em Uberaba. Nasceu em Uberaba. E foi para onde? Aí eu fui morar na fazenda do meu pai, no Pará. Depois foi para o Pará. Alguma coisa já deu errado na vida da pessoa. A pessoa estava ali, de repente ela foi para o Pará. Não, na verdade deu certo, foi para outra fazenda, no Pará. Mas foi Belém? Depois eu fui para Belém. Primeiro não foi Belém. Primeiro não foi Belém. Belém. Foi aonde? Primeiro foi na fazenda, no interior. Só chegava de monomotor. A cidade era fazenda, na verdade. Cidade era fazenda. Era uma cidade que era fazenda lá no interior do Pará. Depois foi para Belém. Depois de Belém? Depois de Belém eu fui para uma cidade que chama Jacundá, no interior do Pará. Depois foi para Jacundá. Vai vendo a vida. E depois? Para Goiânia. Goiânia. Aí a pessoa, olha a trajetória. Uberaba, Belém, Jacundá, Goiânia e aí? Depois eu fui para o Canadá. Aí, né? Aí já foi para Montreal. Aí falou, alguma coisa aconteceu que saiu da curva. Não entendi. Tava indo assim, Goiânia, eu achava que ela ia para Teresina, mas não. Foi para Montreal, de repente. E aí foi para o Canadá aí e agora está em São Paulo. Para Goiânia e depois me formei e fui para Tatuí, aqui no interior de São Paulo. Depois veio para o interior e agora está aqui na capital. Não, calma, fui para São Roque. Temos São Roque ainda por aí. No meio. E agora estou aqui em São Paulo. Tá, se é de Uber ia ser uma fortuna essa viagem. Mas longe. Tudo bem, vamos lá, agora é contigo, Paula. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu estou aqui no evento desde ontem e tem sido uma aula teórica e a minha proposta hoje é trazer um pouco de prática. Quero falar um pouco sobre a Natura e eu decidi trazer sobre a nossa jornada de como a gente construiu a voz do cliente. Que área que eu cuido, né? Só para trazer um pouco de contexto, é do atendimento. E a gente hoje está falando de 5 tipos diferentes de clientes, então são 5 centrais, desde vendas até o consumidor final e o consumidor do e-commerce. Atualmente, a gente tem em torno de 200 mil ligações, contatos, seja via chat, telefone, e-mail, e é incrível como o consumidor brasileiro ainda gosta do telefone. A gente tem em torno de 800 operadores, é um atendimento totalmente terceirizado. Hoje, nosso parceiro é a CSU. E nesse modelo de trabalho, o grande desafio que a gente tem vivido é como que a gente leva a voz desse cliente para dentro da organização. Quando eu entrei no atendimento há 3 anos, para mim ficou muito claro que a maior riqueza de onde tem um problema é no atendimento. Eu falo que é muito fácil fazer uma apresentação, uma política, uma regra no ar-condicionado, num computador. O difícil é ouvir aquilo que impacta o seu cliente ou aquilo que está errado no seu processo. E aí, nessa jornada, que foi longa e começou há 2 anos atrás, o primeiro contexto que a gente levou para dentro da organização é que tem muita mudança. E não é que a mudança é novidade, mas o que é novidade é a velocidade. Ontem a gente viu esse slide na apresentação da Fiat e ele é assustador, porque a gente não consegue mais acompanhar a velocidade. Isso tem trazido uma outra dinâmica para o consumidor. Eu falo para o meu time que tudo é online. Você quer uma resposta online, porque você pede um carro online, você faz transações no banco online, você, inclusive, consegue alguém para ir no motel online. Então, como que a gente trabalha no mundo onde tudo é agora? E onde tudo também muda muito rápido, numa velocidade que está difícil de acompanhar. Eu adoro esse slide porque ele traz o número de usuários que visualizaram ou usaram, ao longo dos últimos anos,
o carro, o telefone, o YouTube, e o último que a gente vê aí foi o Pokémon GO, que em 19 dias, deve ter algum mais recente, conseguiu ter 50 milhões de usuários. E existe uma pesquisa que fala que o novo tempo do cliente é no máximo 24 horas. Outro dia eu comentei isso na Natura e alguém falou, eu não consigo mais esperar 24 horas. Mas quando a gente avalia os nossos processos, de fato, 24 horas já é um grande desafio, né? Hoje o tempo médio da Natura em responder o cliente é em torno de 1,4 dias. Então, 24 é um desafio. Dado todo esse cenário, há 2 anos atrás, a gente tem um comitê que chama Comitê do Cliente. A gente organizou para trazer algumas provocações, né? Nesse comitê participam vice-presidentes. Provocação do que a gente estava enxergando de necessidade para a organização, mas principalmente para essa visão do cliente. E o primeiro slide que a gente usou, e essa foto é da apresentação, foi, será que a gente tem os melhores indicadores? Porque há anos a gente mede as mesmas coisas da mesma forma. Vou dar um exemplo. No atendimento, a gente tem o First Call Resolution, o nível de serviço, o abandono. Mas será que é isso que é engajamento? Falta de produto? Então, essa provocação eu acho que faz sentido para todas as organizações. E no dia que eu levei esse slide, eu levei a provocação do atendimento. E eu vou contar a historinha. A gente trabalhava com uma pesquisa de engajamento na hora do atendimento. Terminava o contato na ligação, a gente falava, olha, você se importa de responder uma pesquisa? E a nota era sempre muito boa. Então, em torno de 90%, em quase todas as centrais. Só que quando eu ia para o campo, ouvir consultora, força de vendas, existia uma outra percepção. Eu ficava, gente, eu não estou entendendo. O cliente fala que é ruim, mas o meu indicador está falando que é bom. Eu estou achando que esse indicador não faz mais sentido. Bem, aí a gente trouxe também que clientes são diferentes. E eu nem estou trazendo o indivíduo, eu só estou trazendo a questão da segmentação primeiro. E nesse dia, a gente também conseguiu mostrar a diferença entre uma consultora Natura e um consumidor que compra no e-commerce. E é incrível como quem compra no e-commerce, quem é online, tem muito mais acidez na análise e sabe muito mais o potencial que ele tem ao refazer uma reclamação. Então, quando a gente comparou as métricas, a gente saiu de uma métrica que a consultora é em torno de 15% de taxa de contato, de resposta, para um e-commerce que hoje eu tenho 35% de resposta no NPS. Então, de fato, ele é mais ácido. E a última provocação, e eu adoro esse conceito do iceberg da ignorância, é o que a gente não está falando. Porque muitas vezes, na média, o indicador fica verde. Mas quando você começa a aprofundar e trazer a voz do cliente, não necessariamente o indicador aprofundando vai estar ruim, mas quando você traz a voz do cliente, você de fato começa a perceber o que está acontecendo lá fora. Então, acho que a grande responsabilidade que quem cuida de atendimento ou de áreas que se relacionam com o cliente é como que traz isso para a organização, porque senão a organização fica ignorante mesmo. E acha que o que está fazendo é o que está atendendo às expectativas. Dado esse cenário, o que a gente mostrou lá no dia da reunião? A gente mostrou a diferença desta pesquisa no telefone versus o NPS. Então, em dezembro de 2017, a gente implementou, estou trazendo a TrackSale, não é pago aqui, não foi pedido do Tomás, mas estou contando a jornada prática. A gente implementou o NPS com a TrackSale e foram números catastróficos. A gente quase caiu de costa. A gente tinha uma pesquisa de satisfação de 90%. E o nosso primeiro NPS era em dezembro, pós-Black Friday, foi em torno de 30. E aí deu um frio na barriga, mas combinava muito mais com o que a gente ouvia fora do atendimento, ouvia do cliente, do que, de fato, aquela pesquisa de satisfação. Então, eu diria que, neste momento, o que a gente mais precisou foi do que eu chamo de ousadia e coragem. Coragem de se expor, de falar, olha, não está legal esse indicador, vamos mudar, mesmo que isso signifique dar a cara a tapa. A gente conseguiu evoluir ao longo do ano passado para todos os países. Então, hoje a gente está presente com a NPS em 6 países. E a grande dificuldade que a gente enfrentou foi como é que a gente vai usar essas informações, que inclusive são online, o cliente responde, a gente já consegue ver, mas como que eu levo isso para a organização? Não dá para levar só a nota. Eu tenho que levar isso de forma que eu engaje.
E, por último, a gente também conseguiu evoluir com a ferramenta para fazer pesquisas pontuais, porque nem tudo você precisa perguntar na experiência. Vou dar um exemplo. A gente está lançando campanhas agora de NPS para perguntar sobre qualidade de produto específico. O que você acha desse produto X? Né? Você gosta, não gosta, recomenda? Então, são pesquisas usadas por outras áreas, o que nos ajuda muito. Para ter uma ideia, hoje a gente tem em torno de 300 mil respostas. A nossa taxa de contato média de resposta é de 15% e são 68% de comentários. Ou seja, tem uma riqueza de dados que o grande desafio é, sim, como que eu estruturo isso para priorizar. Porque fazer, não falta problemas. Agora, quais deles a gente vai atacar primeiro? E nem tudo foi flores nessa jornada. E ainda não é, porque tem gente que não aceita o NPS dentro da organização. Mas o primeiro desafio que a gente teve foi, vamos explicar o que é o NPS? Porque parece óbvio para quem está aqui. Mas há 2 anos atrás, muita gente não conhecia como era feito o cálculo. E a gente saiu de um lugar também, quando a gente resolveu padronizar o indicador, é que a gente consegue se comparar com o mercado. Porque quando a gente olhava só o nosso modelo de pesquisa, ficava difícil falar se a gente estava melhor ou pior. Então, a gente gastou muito tempo educando as pessoas dentro da Natura, mas também levando esse indicador para o fornecedor, para as 800 pessoas que atendem, porque vocês vão ver que eles também são medidos pelo NPS. O segundo desafio que a gente teve foi, qual é esse modelo que a gente vai colocar no relatório e vai divulgar, mas também o que a gente vai fazer com quem deu nota de 6 para baixo. Porque é muito frustrante a gente responder uma pesquisa onde a gente gasta tempo, e eu falo que o que o ser humano tem de mais valioso, que dinheiro não compra, chama-se tempo. Não importa se você é rico ou pobre, é igual para todo mundo. Então, se a pessoa foi lá, gastou o tempo dela, investiu em responder uma pesquisa e me deu nota ruim, eu vou ignorar essa nota? Então, a gente criou um modelo de atuar nos casos abaixo de 6. E, por fim, né, tendo tudo isso, e a gente já está nessa jornada aí desde o ano passado, está ficando já velho. Então, a gente tem se questionado aí como que a gente vai evoluir para manter a atratividade do tema e das informações. Então, a primeira célula que a gente criou nova dentro do atendimento foi uma célula de operadores que avaliam e que ligam para quem deu nota 6 para baixo, porque a gente quer entender como que eu posso reverter a sua experiência. Dá trabalho? Dá. Custa dinheiro? Custa muito dinheiro. Hoje a gente está falando em torno de 11 PAs, mais de 20 pessoas envolvidas nessa célula, mas que leem comentário a comentário, e a gente, do mesmo jeito que o cliente investiu tempo na Natura, a gente investe tempo no cliente. E isso ajuda também a gente a fazer um check entre, foi isso mesmo que você quis dizer, ou tem alguma outra informação por detrás que a gente não capturou? Esse é o modelo de relatório. Um outro, né, que a gente também conseguiu evoluir aí ao longo dos meses, foi criar um modelo de um reporte semanal. Ai, Paula, mas por que o seu relatório não é diário? Porque eu ainda não tenho a inteligência para, no dia a dia, ir trazendo a voz do cliente no online. Porque a voz não é a nota, é o que está por detrás da nota. Então, a gente criou esse modelo de relatório. Tem um monte de problema, vocês vão olhar e falar, gente, mas a Natura tem tudo isso de problema? Tem isso e muito mais. E são só 4 páginas de um relatório que, semanal, são em torno de 10 páginas. E a gente criou um outro modelo de relatório, que é o relatório mensal, onde a gente dá bastante visibilidade. Vocês vão falar, nossa, a Natura tem nota vermelha. Sim, a Natura tem nota vermelha. Mas a gente, dessa forma, conseguiu olhar não só Brasil, não só por país, mas de uma forma muito mais regionalizada, e eu trago a jornada do cliente. Então, nesse segundo quadradinho aqui, eu consigo falar a nota que a consultora deu, por exemplo, na entrega do pedido. E a gente pode dar parabéns para a área, ou a gente pode falar, você está devendo. Então, esse relatório, e é incrível, porque as pessoas têm medo do relatório. As interfaces falam, eu vou estar no relatório dessa semana? Porque como ele circula para nível de vice-presidência, ninguém quer estar ali, né? Ninguém quer aparecer como uma área que causou problema para o cliente. Bem, dado, né, toda essa construção da jornada, da voz do cliente, como é que a gente leva isso para dentro da organização e como é que a gente engaja? Então, eu trouxe aqui algumas das principais ferramentas que a gente tem. A primeira dela, e que faz muita diferença, e que foi falado aqui ontem, é a cultura. Não adianta uma única área
principalmente uma área de atendimento, que está lá no final. Tentar engajar toda a organização quando isso não vem de cima para baixo. Então, na Natura também, há 2 anos, a gente tem um frame de cultura, 2 anos não, 3 anos. A gente tem um frame de cultura onde tem 4 comportamentos prioritários. E um deles é foco na consultora, é colocar a consultora no centro. Então, a gente, no final, acaba surfando a onda e ajuda bastante a engajar quando a gente usa o próprio comportamento. Depois, a gente tem a questão de remuneração variável, ou seja, hoje no PLR de 100% dos colaboradores, a gente tem uma meta que chama lealdade da consultora, que tem a ver com a satisfação do cliente. Depois, a gente tem ações na operação, que eu vou entrar em detalhe. Temos também fórum tático e comitê de clientes, que eu vou mostrar o que é, né, essas reuniões que a gente tem no dia a dia. A gente tem reuniões com as interfaces, então a gente define a frequência de acordo com a criticidade da interface. E, por fim, a gente tem vivências no atendimento, que eu também vou mostrar um pouquinho como funciona. Como que a gente, né, fez o frame de cultura, colocando o tema de cliente? E esse ano a gente revisitou e manteve, né? Então, na Natura, esses 4 comportamentos, né, e eu deixei ali marcado o primeiro, que é a consultora no centro, nós somos medidos por esse comportamento. Então, parte do nosso comportamental passa por esses 4 itens. Então, se eu quiser hoje reconhecer ou penalizar alguém por algum desses comportamentos, eu vou lá no aplicativo do colaborador e dou a notinha para ele. E a gente passa por reuniões com as interfaces, que eu falo, gente, hoje eu vou lá no aplicativo, vou dar uma nota para essa pessoa ruim. Ela não está olhando para a consultora. E a gente traz 2 crenças aqui importantes, né? A primeira é, a consultora é quem mais constrói na nossa marca. Quer dizer que vocês fazem isso hoje? Não, a gente traz a crença para reforçar algo que nem todas as áreas acreditam. E o segundo é, o sucesso da consultora é o nosso sucesso. Aí a gente tem um fórum que já existe há mais de 8 anos, que chama Comitê de Clientes. O que é esse fórum, né? Ele está lindo aqui, está sendo filmado, né? Não vou poder falar o que eu sempre falo. Mas na verdade, é para a gente dar uma apertada nas áreas, né? Ninguém quer ir no Comitê de Clientes, as pessoas têm medo. Quando fala o seu tema ou a sua área, vai lá no comitê, a pessoa faz de tudo para não aparecer no comitê. Por quê? Porque é um fórum de prestação de contas. Se o seu processo tem problema, se você está impactando um dos nossos clientes, você vai ter que ir lá no comitê. Que hoje, o que o comitê faz? Ele dá senso de urgência, ele avalia os indicadores, né, e faz provocações, ele ajuda a destravar alguns temas que a gente fica enroscado ou que as áreas não se entenderam. A gente provoca inovações. O Rodrigo, tá aí, Tavares? Rodrigo já foi lá no nosso comitê, né, fazer uma participação especial, onde a gente traz provocações. Sabe aquele negócio, tipo, você quer dar recado, mas santo de casa não faz milagre? Aí a gente convida alguém de fora, que vai lá e dá o recado que você gostaria de dar. E o que a gente trata nesse comitê? Porque isso também é um grande desafio. Tem um monte de problema com o cliente, desde não gostei da campanha de namorados, aquela foto no Insta não está legal, ou o preço do produto é caro, ou eu posso ir no básico. E foi essa decisão que a gente tomou. Então, hoje a gente trabalha com tudo aquilo. Eu fiz um exercício na época que eu construí uma pirâmide de Maslow. Então, quais são os itens básicos que uma consultora precisa ter para operar o negócio dela? Então, ela precisa ter sistema funcionando, ela precisa que o produto chegue no horário, dia combinado, ela precisa que o cadastro dela esteja atualizado. Então, em cima dessa pirâmide, a gente falou, são esses temas que a gente vai estar levando para o comitê de clientes. Muito bem. O que mais que a gente faz, que é um sucesso e que a gente tem evoluído a cada ano? A gente leva as pessoas no atendimento. Paula, mas quem você leva? Só pessoas da Natura? Não. A gente leva fornecedores. Esse ano, na verdade foi o ano passado, a gente conseguiu levar todas as transportadoras. A gente já fez várias reuniões diárias dentro do atendimento. A gente levou toda a força de vendas, todos os gerentes de vendas, gerentes de negócio. Porque sabe o que eles acham? Primeiro que eles acham que o atendimento são 3 pessoas atrás de uma mesa atendendo. Aí, quando eles vão lá e olham que são 800 pessoas, numa estrutura muito organizada, isso dá um choque. Mas, mais do que isso, eles têm a oportunidade de ver a vida real. Porque, como eu falei, tem muita gente que fica no escritório, no ar-condicionado, no computador, e não sabe, de fato, o impacto que causa na vida da consultora ou de qualquer outro cliente. Esse ano, a gente conseguiu levar a um outro público, que chama líderes de negócio. As líderes, elas são intermediárias entre a consultora e a gerente. E acreditem, elas são muito carentes de informação.
E foi tão sucesso fazer esse projeto, né, a gente começar, e tinha um trade-off entre por que eu estou levando uma líder, o que eu ganho com isso? E a gente usa muito deste tempo para ensiná-las a se resolverem sozinhas. Porque muitas delas não são digitalizadas ou não sabem onde encontram informações. E o que a gente percebeu depois das vivências é que as líderes saem com conhecimento, mas também com um compromisso de usarem muito mais o autoatendimento do que ficarem ligando. Porque vocês vão ver daqui a pouco que o futuro que a gente está traçando é o atendimento ser quase uma boutique, só para casos realmente muito críticos. E a gente tem uma central que vai prevenir várias das ligações que a gente tem hoje. Então, a vivência tem sido, eu diria que a melhor maneira que a gente tem de engajar a organização, de fato, na voz do cliente. Porque uma coisa é ver fatos e dados, mas outra coisa é você se conectar emocionalmente com a vida de uma consultora que ganha lá de lucro os seus R$500 e que a caixa dela não chegou e porque ela não vai conseguir vender, ela não paga o supermercado do mês. Isso traz outra conexão. E a gente tem inúmeros casos de clientes que a casa pegou fogo, que a casa alagou, acreditem, de consultora que morreu. Porque são mais de 1 milhão de pessoas nessa rede. Então tem de tudo. E quando você vai ouvir uma ligação dessa, não tem como você não sair impactado. E acontece uma outra coisa nas vivências. Normalmente a área que está lá, ela acaba conseguindo escutar reclamações do seu processo. Não sei porquê, não é coincidência, mas algo acontece. Que, por exemplo, se tem uma visita da área de finanças, acreditem, vai cair chamados relacionados a finanças. E esse, eu acho que é o maior engajador que a gente tem hoje. Porque fatos e dados, eles vão ficando cansativos, né? O que eu falei, o relatório ele já é semanal há meses, a pessoa já nem lê direito, né? E aqui a gente tem conseguido engajar bastante. Mas como é que a gente engaja o operador, que é o cara que tem que estar ali na empatia, na linha de frente, entendendo o NPS, sabendo o que é essa métrica, mas buscando também ouvir o cliente de uma forma diferenciada? A gente tem 4 movimentos que acontecem lá na operação. O primeiro deles é que a gente colocou o NPS como meta do parceiro. Então, para remuneração, a gente tem lá, além de metas de nível de serviço, abandono e todas as comuns e tradicionais, a gente conseguiu colocar o NPS no dia a dia da operação. E a gente tem uma gestão com eles diário. Aqui é muito mais do número do que do tema. E a gente, com esse movimento diário, a gente consegue fazer várias campanhas. O ano passado, a gente fez um movimento muito grande no atendimento das líderes, usando o NPS. A gente tem reuniões mensais de resultados com o fornecedor. E uma coisa que tem funcionado muito é que a gente linkou o NPS individual do operador com a performance dele. A Bidu está aqui, né? Eu vi que é um dos patrocinadores, a gente usa também. E eles desenvolveram para a gente um indicador que eu consigo ver. Mais fácil é mostrar aqui, né? Que eu consigo ver a performance individual do operador com os indicadores que eu escolhi. E a gente escolheu o NPS como um deles. Então, olha que bacana esse relatório. Eu vejo a pessoa da equipe, né, aqui no caso eu escolhi o líder, mas poderia escolher o João, por exemplo, e eu consigo ver o NPS dele naquele dia, naquele mês, naquela semana. Porque no final, eu provoco muito isso, treinamento tem que estar ligado a algo que você quer atingir. Fazer por fazer não faz sentido. E quais são os indicadores que eu quero atingir individualmente? Um deles é a performance, é o como ele atende o cliente. Aí você deve estar pensando, mas como é que você linka o NPS que o cliente dá com o NPS do operador? Porque na hora que a gente faz a subida das informações, eu sei que operador atendeu aquela consultora que deu aquela nota. Mas a culpa é toda dele? Não. Mas ele tem o poder na mão dele de tentar ajudá-lo ao máximo possível. Porque a gente até sabe que pode acontecer problema. O que a gente não aceita é não resolverem o nosso problema. Então, este é um modelo que a gente usa. E uma coisa que a gente tem investido também, a gente vai para o nosso 3º ano de reconhecimento da operação, a gente leva para uma festa. O primeiro ano foi o Oscar do atendimento, esse ano a gente fez o Unidos da Natura. A gente leva para uma festa fora do atendimento, com os melhores operadores, ou seja, aqueles que tiveram a melhor performance vão para essa festa. O primeiro ano, e é um aprendizado, a gente fez no modelo vestido longo, subia no palco. Acreditem, tinham mulheres que era a única festa que ela já foi na vida dela com longo foi essa festa.
E tinham pessoas que não tinham nem a roupa, que tiveram que alugar. Isso foi um aprendizado para o 2º ano. Mas é tão valorizado, é tão importante para eles participar desse momento de reconhecimento, que eles investem, né? Investem dinheiro, investem tempo, investem trabalho. E no final a gente também usa como trade-off, né? Mais ou menos 20%, 25% do atendimento vai na festa. E para onde estamos indo? Porque, assim, é sempre um desafio buscar engajar. As pessoas vão ficando acostumadas com o modelo de relatório, que antes elas tinham muito medo de estar no relatório, hoje já é mais comum. E a gente tem tido aí o desafio, junto com a Track, de repensar modelos de relatório. Eu, inclusive, fiz uma navegação na semana passada no sistema e traz coisas interessantíssimas. Por exemplo, na Natura, o que mais desengaja o cliente é o tempo de resposta, o tempo de solução. Não é o problema em si, é o tempo de solução. Mas também o que mais ajuda no NPS é o operador. Então, acho que a gente está no caminho certo. E para onde a gente vai, né? Tá bom, você tem 200 mil contatos todo mês, né? Tem todo esse sistema aí de NPS, mas qual que é o futuro da Natura em relacionamento com o cliente? É baseado nesses 4 pilares. Análise de dados, e não vou chover no molhado. E dados a gente tem, eu acho que o grande desafio não é ter o dado para a gente tem CRM, a gente tem o NPS com mais de 300 mil notas, né, informações, a gente tem uma série de dados. O desafio é como eu trabalho esse dado. Quem é que vai lá, eu brinco que é minerar a informação que está disponível. A gente acabou de contratar para o atendimento uma pessoa que não é de atendimento, ele vem da área de sistemas, de tecnologia, que trabalha com análise de dados. Então, até o perfil de quem trabalha nessa área tem mudado. Um outro pilar que para a gente está muito forte é o pilar preventivo. Eu não estou falando de prevenir o problema, porque aí eu seria uma heroína, né? E é muito difícil. Eu estou falando de prevenir o contato do cliente. Tem uma empresa que eu tive uma experiência também há alguns anos, a Amaro. Não sei se tem alguém da Amaro aqui, sempre faço propaganda deles. É uma loja online de roupas, inclusive eles estão na Black Friday, e a Amaro, ela entregava o seu pedido em menos de 24 horas. E nesse dia o meu pedido não chegou, nem me atentei, mas eu recebi um e-mail que falava, olha, não se preocupe, a gente errou, pedimos desculpa, mas até amanhã o seu pedido chegará. Gente, eu me senti assim, uau, é isso que eu quero. Porque se a empresa já sabe do problema, por que espera eu ligar? E quantos de nós sabemos do problema que acontece no dia a dia e a gente é tão lento na decisão que a gente espera com que o cliente ligue. Ou a gente não se estrutura para prevenir. Então, quando eu falo preventivo aqui, eu estou falando de prevenir o contato do cliente. Então, eu quero ser aquela empresa que ele fala, uau, a Natura adivinhou que o meu boleto não baixou ou que o pagamento não caiu. Desculpa. Digital. Então, tem um pilar, sim, muito importante. Há 3 anos atrás, o nosso volume de contato era o dobro, em torno de 450 mil. E o digital veio para colocar aqueles assuntos que são simples. Quem aqui gosta de ir no banco? Não? Falar com o gerente do banco? Não? Perguntar se você tem saldo? Sacar ali no caixa? Ninguém mais vem em banco. Então, por que a minha consultora precisa estar me ligando por assuntos que ela mesma conseguiria se resolver 24 horas por dia, 7 dias por semana? Só que existe um desafio, e a gente foi numa velocidade muito grande de digitalizar, que é a adoção que a gente esquece. E do outro lado, eu gostei muito da palestra do Fábio ontem, do professor, que traz muito a vida real. Então, do outro lado, é uma pessoa, e a gente tem o IDH da consultora da Natura, que 50% não se sente valorizada, que não trabalha, que tem alguém preso, alguém que usa droga, não se sente amada. É essa mulher que eu tenho que engajar no digital. E não quem fez faculdade, né? E o último pilar é sair da jornada e trazer a experiência. Porque a jornada, e eu tenho vivido esse conflito. Essa semana eu discuti muito isso também. A gente trabalha muito por processo. O processo da jornada, né? Então, você vai lá, entrada do cliente, cadastro, captação. É uma etapa da jornada. Aí você vai para a segunda, vender, treinar, né, fazer pedido, receber o produto. Só que no final, o seu cliente é único. E ele acumula experiência. Só que a gente continua olhando por processo. E a gente continua tendo métricas que olham por processo. Então, como é que a gente sai dessa história de jornada e olha para a experiência? E na nossa construção, a gente está indo para este lugar, onde eu vou não só prever, mas eu vou usar isso para ajudar.
e, consequentemente, eu vou trazer engajamento do cliente e eu tenho certeza absoluta que a gente traz oportunidade de negócio. Porque se você tem uma boa experiência, você recompra e você indica. Do mesmo jeito que eu falei da Amaro, eu tenho certeza que vocês têm boas experiências que vocês contam para o amigo, para o familiar, para o vizinho. E a gente tem essa central hoje, não é linda? É linda, maravilhosa, só que ela ainda é por processo e ela ainda olha pouca coisa. Então, o nosso desafio está em transformar este lugar, né, essa central, que fica aqui em São Paulo, numa central que vai ajudar a prevenir os problemas que chegam até o cliente. E mais do que isso, depois eu vou mostrar como vai funcionar, vai ajudar a roda a girar. Né? Vai ser a área que vai dar medo nas pessoas, porque se o seu indicador estiver lá vermelho, e a gente até está pensando num negócio que é assim, o problema vai aparecer em todas essas telas. Então, ela vai ser mutável, não vai ser sempre fixa. Hoje eu estou com um problema de baixa de pagamento. Vai estar lá na tela. Então, isso se você cuidava do seu processo. E a gente está indo para este movimento, onde o reativo, que é eu espero o cliente entrar em contato comigo, para um movimento onde eu entro em contato com o cliente, eu falo que o seu pedido vai atrasar, eu falo que a gente teve problema de pagamento com o seu boleto. E este é o modelo que a gente está usando na central, onde eu vou trazer não só indicadores, mas esse tema da voz do cliente, do pulso, ele vai ser online, porque nem sempre o indicador reflete aquilo que está doendo no cliente. Então, a gente traz a voz do cliente e a gente faz um ciclo de melhoria, onde é daqui que vai sair todas as diretrizes de onde você deve investir, o que está doendo da sua área, da sua etapa no cliente. Essa é uma outra frustração que eu tenho. Muitas vezes eu vou olhar lá a lista de CAPEX ou de OPEX da companhia e quando eu olho, eu falo, gente, mas onde está o investimento aqui na experiência do cliente? São poucos. Quando a gente olha no montante, está muito mais em manutenção, compliance, produtividade, que eu acho que é maior, do que necessariamente experiência. Então, a central passará a ser a área que vai direcionar investimentos. E aí eu queria terminar com 2 textos que eu gosto bastante. O primeiro, esse é sobre persuadir com o coração. E, para mim, foi um grande aprendizado há muitos anos atrás, onde eu achava que fatos e dados convenciam. E, quando eu li esse artigo, eu falei, gente, eu estou indo para o caminho errado. E eu tenho como convencer. E eu acho que é por isso que as vivências, elas mudam tanto o comportamento. Porque, por mais que eu tenha mostrado para a área todos os problemas que a gente tem, é na hora de ouvir e se colocar no lugar do cliente que ele sente. E, por fim, essa é uma frase que me acompanha em todas as palestras do Gandhi, que fala, um cliente é o mais importante visitante das nossas instalações. Ele não depende de nós é que dependemos dele. Não é uma interrupção no nosso trabalho, é a finalidade deste. Não é um estranho no nosso negócio, faz parte dele. Ao servi-lo, não estamos a fazer-lhe um favor. É ele que nos faz um favor ao dar-nos uma oportunidade para o servirmos. E é bem isso, porque pegar um telefone para ligar num 0800 para reclamar, e ontem eu gostei também aqui do demora 3 dias, né, para ter coragem para ligar, a gente tem que, no mínimo, valorizar essa pessoa. Porque ela está dando para a gente a oportunidade de transformarmos e de sermos cada dia melhor. Obrigada.